Bom, chegamos a um tema muito interessante. Aliás, todos os temas foram muito interessantes, né? A nossa lição de número 10 da revista Família Cheia da Graça. Esse é um capítulo que tem que ter muita graça, mas é graça no sentido de graça mesmo. Então vamos ver quais são os objetivos textuários. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Meu Deus, estamos falando de graça e começamos já com pagamento. E eu frisei ali o pague, dei um destaque para você guardar esse pague aí, tá? Esse termo. Quais são os objetivos da lição? Saber, compreender e entender. Saber que o sexo é uma bênção de Deus para o casal, pois ele serve para a perpetuação da espécie como fonte de prazer. Compreender que o sexo fora do casamento é fonte de maldição. Entender que no relacionamento conjugal é preciso tratar o outro com respeito, honra, dignidade e, sobretudo, amor. Afinal, nós, os cristãos, somos o povo que sabe o que é fazer sexo completo. Aliás, nós não fazemos sexo, nós fazemos amor no sentido mais completo. Eu, na minha especialização como sexóloga, levei isso para a turma e foi assim, uma surpresa para todos. Eu falei assim, olha, o povo que sabe fazer o sexo e amor é só o povo de Deus, o sexo completo. E elas me olharam assim, surpresas, como quem? O que a Rosane vai trazer aí e ensinar? Porque as três dimensões estarão unidas. O corpo, a alma e o espírito, numa completude. E isso só no novo nascimento se consegue, o resto não acontece. Então vamos ver, entender. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus deixou ali características para uma finalidade. Anatomicamente preparado para uma finalidade, cheio de tecidos e de lubrificações e de glândulas. Ali, quando há uma penetração na vagina da mulher, a glândula de Bartolin já solta ali um líquido, e quanto mais estimulada essa mulher estiver, mais fácil será essa penetração. Então, a estimulação feminina, ela começa com o ouvir uma boa palavra e etc e tal. Todos os homens sabem como fazer. Não fazem, às vezes, por inibição, por medo, por coisas mal, né, que não estão bem resolvidas. Agora, entenda, foi Deus quem fez isso. Deus não criou, não foi o diabo que criou a mulher saliente, o homem saliente, não. Foi Deus. Quem criou o clitóris foi Deus. Quem criou a vagina foi Deus. Quem criou o pênis foi Deus. Quem fez todo esse processo hormonal de ereção e foi Deus. Isso é divino. E eles não foram fazer sexo, amor, quando foram expulsos. Aliás, uma vez eu estive num congresso e veio um pastor e ele disse, não, doutora, não diga isso, a senhora está errada. Adão conheceu Eva depois. Eu falei, olha, pastor, está no texto, na minha Bíblia está escrito, primeiro que Deus criou. Então, ele não criou para o momento da expulsão, do pecado, do castigo. E ele ficou parado, olhando, pensando, sexo não é castigo. Tem gente que se cobre, se veste, põe gorro para fazer sexo. Isso eu acho que não acontece mais, mas houve um tempo na nossa igreja, né? Não na ADVEC, que sempre foi uma igreja evoluída, mas em algumas denominações que as pessoas se vestiam para fazer sexo, porque era perigoso, pecaminoso ficar nu. Ora, nós ficamos nus diante de Deus lá no Éden. O casal estava nu e havia uma perfeita comunhão e Deus chegava e não dizia assim, faça um favor de se vestir. Não, Deus vinha e falava com eles naquela perfeição. Então, grave isso, sexo é presente, é de Deus,
para ser usado com sabedoria. Foi Deus quem criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e disse: frutificai, sejam plenos. Ser pleno nesse aspecto não é ser devasso, não. Não é ser um promíscuo. Não é usar o leito para dar cambalhota, fazer aquelas posições todas. Tem gente que está equivocada. É ser pleno. Se você precisa de tantos apetrechos para chegar a uma plenitude, a um orgasmo com a mulher que você ama, você tem que parar e pensar o que está atravessando esse ato. Que quando eu vou me deitar, dar prazer à mulher que eu escolhi, que eu amo, pela qual eu tenho desejo, eu tenho que usar tantos apetrechos. Tem gente que precisa se chicotear, sei lá, dar cambalhota, torcer o pescoço, fazer o que está vendo. Você tem que parar e pensar. Que ato é esse que você está tendo com a sua companheira? Frutificar, olha, vai ser natural, vai ser bom. E para que vocês deem o outro passo, que é multiplicar. O casamento é projeto de Deus e é um projeto para a família. Não é para você ficar fazendo saliência a vida inteira, não. Encher a terra. Não precisamos mais encher a terra, mas precisamos formar família. E família é isso, é o casal, um filho ou mais, mas pelo menos um casal, né? Enfatize isso. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus não disse assim: ai, acabamos isso agora. Aliás, quando Deus foi criar o homem, né? Ele chamou, ele convocou, façamos. A Trindade estavam ali. Deus, na hora do sexo, não virou aí para o lado: olha, já fez isso. Não, acabou isso, então bota para fora. Não, Senhor, Deus criou. Deus pôs química. Deus pôs esse desejo. Deus pôs textura no corpo da mulher para excitar o homem. E Deus deu outro. Enfim, é muito lindo e perfeito. A ciência não entende isso. Mas por que esse é um tema tão difícil? Por causa disso aqui, ó. Ajuste conjugal. Ajuste conjugal não vai acontecer sexual, começa no noivado. Olha que coisa perigosa. Então eu tenho que transar com a minha namorada, com a minha noiva? Não. Com a namorada, você só tem que ver se a coisa esquenta. Esquentou, opa, todo mundo aqui funciona. Tem química. Porque tem gente que chega: não, eu fico lá 10 horas de mãozinhas dadas, a gente só lê a Bíblia e Deus nos visita. E olha só, tem que saber se tem química. Rolou a química, ela é santa, está no limite da palavra de Deus, está ótimo. Vamos para o noivado. O noivado, nós já temos que falar sobre o assunto. Por exemplo, quando eu dou curso de noivos, é muito interessante que eu apresento um estudo, uma pesquisa sobre frequência sexual por faixa etária. E aí eu pergunto, né? Eu coloco essa proposta para que o casal se pergunte. Principalmente a menina, ela pergunta: e aí, qual é a frequência que você acha? Está boa essa frequência, né? Eu apresento a frequência mínima. Aí ele disse: não, a frequência que eu quero é todo dia, toda hora, de madrugada, de manhã, sei lá quantas vezes. E aí ela disse assim: mas eu tenho que trabalhar, eu não vou aguentar. Isso aí já começa a se encolher no divã, no sofá. E eu pergunto para ele: por que você acha que isso é frequência? Ah, peraí, doutora. Doutora, pastora, né? Aí entra a pastora e a doutora. Eu estou há 26 anos esperando casar. Eu sou virgem, eu preciso tirar o atraso. Eu falei: olha só, vamos combinar aqui que esse atraso foi uma doação que você deu a Deus em obediência à palavra dele. É igual as pessoas: ah, eu estou fazendo um jejum, termina o jejum, deu meio-dia, a pessoa enche um prato monstruoso. Ah, porque hoje eu estive de jejum. Peraí, então você recuperou aquilo que você ofereceu?
Você tomou de volta e mais que proporcional. Olha só, quando você entendeu que o sexo não é para fazer fora do casamento e que ele traz maldição e que você trouxe a sua carne sob domínio, você se sacrificou por amor a Deus e agora é a sua esposa que vai ter que pagar por isso, ela vai ter que realizar todas as suas fantasias. Ah, eu tenho muitas, doutora, eu tenho muitas. Eu falei, então trate, você vai ficar aqui, ela vai embora e eu vou tratar dessas fantasias, porque não é com ela que você vai resolver isso. Aliás, é esse o grande drama na cama. Primeiro que casamento é cama, não existe casamento sem cama. A cerimônia é na igreja, mas é na cama que se consuma o casamento. E se não houver isso, se anula o casamento. Agora, a relação sexual, o prazer sexual, não é eu levar minhas fantasias de 1.500 anos atrás e querer realizar uma pobre infeliz, ou vice-versa. Não é por aí. Tem gente que quer, bom, vamos lá. Aí é o ajuste, vamos combinar. E olha o que diz a palavra de Deus. E aí isso é muito sério para nós casados, para nós jovens que estamos aí nesse controle, nessa sofrência. Aliás, se nós pudéssemos, íamos explorar por que tem que se controlar a questão sexual. Tem a ver com finanças, viu? Quem sabe um dia a gente faz um trabalho só sobre isso. Olha o que diz a carta de Paulo aos Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso aqui é um homem que não aceita o prazer que tem com a companheira. Ele tem uma fantasia que ele quer mais. E o querer mais, por que isso magoa a Deus? Por que Paulo destaca isso? Eles foram mais, se deram mais a importância do que o Criador. Quando um homem quer usar uma mulher fora do natural, o que é o natural? É o projeto de Deus. Tem lugar para tudo. Tem lugar para tudo. Quando eu quero usar o projeto de Deus, o corpo da mulher ou do homem, de outra forma, porque eu tenho muito prazer dessa forma, eu estou dizendo para Deus que o que Ele criou, que o que Ele fez, que Ele disse que era muito bom, para mim é pouco. Eu quero mais. Eu quero outras coisas. E aí, se eu pudesse imaginar, eu no lugar de Deus, eu creio que eu perguntaria, mas quem foi que te ensinou isso? Que outras coisas são essas? Da onde vêm essas fantasias, meu filho? Ah, vem daquela revista de mulher pelada, que tem lá dizendo, relatando, a mulher relatando que ela sentiu isso, que ela sentiu aquilo. Olha só, isso se chama fantasia. E o ato em si, normal, criado pelo Criador, em perfeição, é ruim? Se está ruim é porque você não soube fazer. Se está ruim é porque está ali alguma inibição, alguma coisa que precisa ser tratada. As disfunções do desejo sexual, tanto feminino quanto masculino, são adoecimentos que precisam ser tratados. E existe recurso para isso. Às vezes uma mulher com dispareunia, com vaginismo, ela é trancada, ela não consegue se entregar àquele parceiro por N questões lá de trás. Há tratamento para isso. Agora, não é o contrário. Não existe fazer do seu lar, Paulo diz assim, a sua esposa, vaso mais frágil, que cada um tem a sua esposa, a sua mulher. Paulo não diz que cada um tem a sua prostituta, porque entre quatro paredes vale tudo, ninguém vai ver. Deus vê, Deus habita nesta cama, Deus é o Senhor deste lar. No Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. É daí que vem, meu filho. Foi isso que você aprendeu, mas não foi isso que eu te ensinei.
e ambos serão uma só carne. Mas eu não te ensinei isso que você está vendo. Ah, descobri. Pessoas assumem que consomem pornografia. 76% são homens, 24% são mulheres. Olha, foram feitas 1.130 entrevistas por telefone em pontos de fluxo de consumidores de conteúdo de sexo explícito em 5 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Participaram homens e mulheres das classes A, B e C, todos com 18 anos ou mais, até porque não poderia se fazer essa pesquisa com menores. Mas eu vou trazer informações. Consumidores de pornô no Brasil, classe social, olha aqui, classe A 14%, classe B 49%, classe C 37%. Ou seja, isso está em todas as classes. Faixa etária, muito importante esse detalhe, 18 a 24 anos, 28%. 25 a 34, 28,71%. Ou seja, de 18 a 34, nós temos 56% dessa população consumindo conteúdos pornográficos. 45 a 54, 15, 55 ou mais, 6,93%. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará em mim. Olha que interessante, quando uma pessoa acessa um conteúdo pornográfico, aquilo se pega nela. Agora faz parte do arquivo mental dela. Toda vez que ele estiver ou ela estiver diante de um homem e de uma mulher e sentir alguma informação sexual, essas cenas vão vir numa fração de segundo. Estará pegado a mim, fará parte agora de mim. Sabe, muitas pessoas, quando fazem isso 1, 2, 3 vezes, elas ficam presas e aí se torna vício. Por muitos anos, os especialistas afirmaram que a pornografia poderia até ajudar a apimentar os relacionamentos. Entretanto, recentes descobertas científicas, que são pesquisas, têm mostrado que o seu efeito no cérebro humano promove justamente o contrário, ou seja, era para apimentar o casal. Ah, vamos ver um filme pornográfico para apimentar. E depois, sabe o que está acontecendo? Acontece o contrário. Por quê? Porque aquilo é uma fantasia. E quando a gente trabalha na fantasia, nessa dimensão fantasiosa, como, por exemplo, o rapaz que inicia a masturbação aos 14, né, no início da puberdade, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 anos, 28 anos teremos problemas. Porque ele está acostumado a ter um prazer solitário, ele não sabe dar e ter prazer, porque essa é a ordem, dar e ter prazer. Quase sempre ele vem com ejaculação precoce, porque ele fica tenso diante do real, então ele tem disfunção, porque a perfeição é dar e ter prazer o mais simultaneamente possível. E como eu vou fazer isso se a minha mente está tão presa na fantasia e o real não pode competir, não consegue competir com a fantasia, porque a mulher da fantasia, ela me ama, ela tira, enfim, e a real? É a real, eu toco nela, eu não posso conseguir fantasiar. Então veja, isso é ciência, está havendo o contrário, os casais estão se distanciando, mas se viciando em pornografia. E quando o casal faz isso, entrou no lar isso aqui, ó. Por isso eu coloquei portar-me-ei com inteligência no meu lar.
Porque você não vai fazer isso no trabalho, você pode ser pego, você não vai fazer isso no metrô, as pessoas vão ver, você vai fazer isso no seu ambiente de casa. E olha o que acontece, aquele mal entrou. E você não tem noção do quanto que eu recebo de adolescentes viciados em pornografia, que pegaram no computador do pai. O pai desligou o computador e ele foi lá, ligou e estava lá o conteúdo. E aos 10 anos ele começou a acessar e ficou viciado, e ela também. Aliás, ela viu outras propostas sexuais em sites que a mãe visitava. E aí construiu o seu desejo, dirigiu o seu desejo para aquela proposta promíscua. Isso aqui é muito sério. Segundo o relatório irlandês, crianças a partir de 6 anos já estão em contato com vídeos que trazem esse tipo de conteúdo da internet. O relatório anual dessa instituição relevou que em 2015 foram mais de 420 mil chamadas em busca de ajuda. O local possui um sistema de linha para qual as crianças e jovens de até 18 anos podem ligar para falar sobre os seus problemas, conversar e pedir conselhos. Voluntários treinados para ajudar atendem às chamadas. Segundo a instituição, as pessoas os procuram por motivos que vão desde a baixa autoestima até a sexualização precoce. Isso é sério. Venerado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esse leito tem que estar sem mácula, sem ruga. Tem que ser puro, tem que ser santo e maravilhoso. Sabe o que é uma mácula, uma ruga? É quando uma mulher descobre que o seu marido, para ir para a cama com ela, precisa acessar um site pornográfico. Ou quando ela descobre que ele frequenta esse site, como que ela se sente? Destruída. A autoestima dela vai lá para baixo. Como essa mulher agora vai se entregar a esse homem, sabendo que lá na cabeça dele, ele está sonhando com outra pessoa que não ela? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, separação. Que vos abstenhais da prostituição. Pornografia é prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Se Deus criou esta mulher, criou este homem, se eu sou criatura dele, e esse lar é dele, e nós estamos aqui por ele, tem que haver o prazer pleno. Existe a ação de cada um. Às vezes eu ouço isso, viu? Ah, pastora, ora por mim, porque a minha mulher não quer mais transar comigo. E eu pergunto, o que o senhor está fazendo? Nada, eu só fico orando. Deus, faz ela transar, Deus, faz ela transar. Eu falo, olha só, Deus não vai fazer isso. Ele, não, você pode orar, ir para um monte, sapatear, rolar ribanceira, clamar, gritar, jejuar, e Deus não vai fazer isso. Você precisa conversar com ela e perguntar, amor, hoje é dia, o que está fazendo? Você não gosta mais de mim? Eu não te dou mais prazer? Será que você tem coragem de perguntar isso à sua mulher? Ele ficou vermelho, ele não tem coragem. Talvez porque ele visse que está um pouco barrigudo. Olha, mas barriga não é problema, é só apagar a luz. Ah, doutora, eu tive neném agora, estou toda deformada. Eu falei, querida, o sexo também é muita fantasia. Apaga a luz, coloca lá uma música, não vai pôr um hino de poder, né? Queima, queima Jesus. Tem gente que quer falar língua no ato sexual. Ah, irmã, eu ponho um hino, eu não uso música romântica, assim fica difícil, né? Mas jardim fechado, perfumado, alegre, saudável. Práticas que estão sendo trazidas
que eram práticas de homens com prostitutas, e eram com prostitutas porque não havia interesse com a saúde daquela mulher. Quando você chama a sua esposa para práticas outras que ferem o corpo, que adoecem o corpo dela, e há N pesquisas sobre isso. Ah, mas não está escrito na Bíblia que não é pecado, mas o corpo revela. Então, inteligência espiritual. Eu, quando quero usar qualquer membro do meu corpo, especialmente nesta área, de outra forma, não natural, como o apóstolo falou, eu estou dizendo para Deus, o Senhor errou. É pouco, eu quero mais. E eu vou fazer o que eu quero. Isso é ofender a Deus. Que Deus nos abençoe numa área tão delicada, que cada uma de nós mulheres, que temos o costume de usar o sexo, a relação, como prêmio. Ah, eu estou irritada, então hoje não vai ter mesmo. E eu quero mais do que o que você pode me dar. O que é isso? Vamos usar a inteligência. Vamos ao autor do projeto. E se houver alguma questão fora Deus, do sobrenatural, Ele vai entrar com aquilo que lhe cabe. E aquilo que lhe cabe, você tem que resolver. Muitos casais ficam, chocados. O que é acariciar? Isso não, irmão. Vai lá em Cantares. Vai ver aquela declaração de amor, aquela pureza toda. Isso é Deus puro. Deus habita nesse lar e Ele tem interesse na sua cama, sim. E Ele quer que você, homem e mulher, desfrutem daquilo que Ele deu como um presente. Não amassem o presente de Deus. Não alterem o presente de Deus. Porque ao fazê-lo, você está dizendo que Ele errou. Por isso a carta de Paulo aos Romanos diz, dá continuidade e diz, por isso Deus os entregou a um sentimento perverso, onde as mulheres deixaram o uso natural e os homens, deixando esse uso natural, se inflamaram entre si, homem com homem, cometendo torpeza, e Deus os abandonou. Sabe onde isso acabou? Lá no final do versículo diz, no homossexualismo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, família cheia da graça de Deus.